Como hoje é culto de Santa Ceia, eu estava lendo aqui a respeito da crucificação de Jesus. Como ele foi humilhado, como ele foi massacrado, como ele foi esbofeteado, cuspido, como ele sofreu. Como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele suportou tudo calado por mim e por você. Ele entregou a sua vida ali na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância, como ele mesmo falou no capítulo 10 de João. Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Mas Jesus, ele começa o seu ministério, e ele escolhe 12 discípulos para ele ensinar, para dar continuidade ao seu ministério aqui na terra, porque ele sabia que o seu tempo aqui era limitado. Mas chega o dia que ele se vê na condição de encarar a cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz que quando ele é preso ali no jardim, ele é conduzido para a corte para ser interrogado a respeito, porque ele falava que ele era o Filho de Deus. E ele foi entregue aos soldados ali, e os soldados conduziram para o pretório, uma parte reservada em uma sala, aonde eles interrogavam aqueles que tinham que passar por interrogatório. E quando eles pegam Jesus e conduzem para aquele lugar, a primeira coisa que eles fazem é bater em Jesus. Aí eles vão, trocam a roupa de Jesus, coloca um manto vermelho vivo sobre Jesus. Eles tecem uma coroa de espinho e coloca sobre a cabeça de Jesus. E eu estava lendo sobre aqueles espinhos. Aqueles espinhos eram um espinho de ponta aguda, muito longo e muito duro, muito forte. Que a história diz que a cabeça de Jesus, ela foi compromida com aqueles espinhos. A dor era insuportável para um ser humano normal. Mas ele não abriu a sua boca. E eles pegaram, colocaram Jesus ali em um lugar, e se reuniram todos em volta dele, colocaram um caniço na sua mão, e começaram a dizer: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Salve o Rei dos Judeus. Aí um dos soldados pega aquele caniço que está na mão de Jesus e bate com ele na cabeça do mestre. Ele já está com aquela coroa de espinho sobre a sua cabeça, furando o seu crânio. E ele ainda recebe bofetada com aquele caniço sobre a sua cabeça. Mas ele suportou tudo calado. Ele suportou tudo por amor a mim e por amor a você que está aqui nesta noite, neste momento, relembrando o sacrifício que ele fez por você ali na cruz do Calvário. Aleluia.
E eles batem no mestre. Eles zombam de Jesus ali. Depois eles pegam Jesus, tira para fora, tira o manto vermelho e coloca as suas próprias roupas. E eles levam Jesus para ser crucificado. Quando Jesus sai dali daquele pretório, a cruz já o aguarda do lado de fora. E eles colocam sobre os ombros do mestre aquela cruz pesada. Diz que os soldados, um de cada lado, que é considerado os carrascos, cada um com um chicote na mão. Chicote aqueles que tinha tira de couros longa, e nas pontas das tiras tinha chumbo e pedaço de ossos. Enquanto Jesus caminhava pela rua principal de Jerusalém, pastor Zezinho, a história diz que a marca do seu sangue ficava em cada passo que ele dava. E os soldados sem dor o batiam. Era tão forte a pancada que a história diz que os pedaços da carne de Jesus, já dilacerada, saía fora, a ponto de alguém olhar e enxergar as suas vísceras. Mas ele suportou tudo calado. Ele não abriu a sua boca para se cumprir a sua palavra que o profeta Isaías pregou no capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo, e não fizemos dele causa alguma. Ele era homem de dor e experimentado no trabalho. Foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que estava sobre ele é que nos garante a paz. Ele foi oprimido por nós. E como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, suportou tudo calado, por amor a mim e a você que está aqui nesta noite. Irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 27 de Mateus, nós vamos ver o quanto foi dolorido o final da missão de Cristo. Às vezes nós lembramos só quando ele fez milagre, quando ele ressuscitou Lázaro, quando ele ressuscitou o filho da viúva, ou a filha de Jairo, e esquecemos de lembrar da via dolorosa que ele teve que passar por amor a mim e a você. Os soldados sem dor desciam aquelas chicoteadas sem dor sobre Jesus, que já ia cansado com o peso da cruz. Mas na frente Jesus já caindo, eles forçam um homem sirineu
ajudar Jesus a levar a sua cruz. Ele leva a cruz de Jesus, a história não diz quantos metros, a distância, mas o certo é que ele ajudou. Mas Jesus tinha que chegar ao lugar da caveira com aquele madeiro sobre os seus ombros. E Jesus retoma aquele madeiro, o seu corpo já ensanguentado, o seu corpo já dilacerado pelas as porradas que ele recebia, pela chicoteada que os carrascos davam sobre ele. E quando ele chega no lugar da caveira, o Gólgota, Jesus é posto sobre o madeiro. Alguém vem com o martelo, e alguém vem com cravo, e vai cravar os pulsos de Jesus naquele madeiro. Vai cravar os pés de Jesus sobre o madeiro. E eles vão erguer aquela cruz com Jesus já crucificado nela. E Jesus vai ser posto entre dois ladrões, dois salteadores. E um daqueles homens olha para Jesus e diz: salve a ti e salva nós também, se tu é o Filho de Deus. Enquanto o outro olha e diz assim: tu nem menos teme a Deus, estando sobre igual condenação. Nós na verdade recebemos o que nós merecemos, mas este nem o mal ele fez. E olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. E Jesus vai olhar para aquele homem e ele vai dizer: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E quando vai passando o tempo, eles estão lá crucificados. Alguém chega, percebe que ele está com sede, moia uma esponja em vinagre e coloca na boca de Jesus. Ele prova e ele não quer. E Jesus vai clamar: Lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas a história diz que o próprio Deus, presbítero Daniel, não suporta ver a agonia do seu filho, e ele monta em um dos seus querubins, e ele voa para as profundidades, para a escuridade. E Jesus olha agora para aqueles homens que o maltratam, e ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Aí Jesus dá um brado, e ele entrega o seu espírito a Deus. Aí a história diz que houve uma escuridade. O véu do templo se parte de cima para baixo. Ali, meus amados, renasce a esperança do povo que acreditava no Senhor. José de Arimateia pede o corpo de Jesus. E lhe é concedido. Ele o enrola em um lençol branco, e ele faz questão de levar e depositar o corpo de Jesus em um túmulo novinho que ele mesmo tinha comprado. E eles colocam Jesus ali. Mas aí há um rebuliço no meio dos guardas.
no meio dos sacerdotes, no meio das autoridades. E ele diz: nós precisamos colocar guarda para vigiar o túmulo de Jesus, porque vá que esses discípulos resolvem roubar o corpo dele e depois diz que ele ressuscitou. Porque eles tinham ouvido Jesus falar com a sua própria boca: o Filho do Homem vai segundo dele está escrito, será entregue aos homens, será massacrado, humilhado, será morto, será sepultado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Passa-se o primeiro dia, não acontece nada. Passa-se o segundo dia, não acontece nada. No terceiro dia, as mulheres correm até o sepulcro de Jesus para colocar óleo e incenso sobre o seu corpo. Só que quando elas chegam lá, a grande pedra que estava guardando o sepulcro estava removida. E os lençóis estavam jogados para lá e para lá. E elas voltam, e Jesus está no jardim. E Jesus vai falar com ela: mulher, aleluia, por que me buscais entre os mortos? Aleluia. E Maria quer abraçar Jesus. Jesus disse: não me toques, porque ainda eu não fui glorificado. Mas aviso meus irmãos que vão para Jerusalém, porque lá eles vão me ver. Aleluia. Os discípulos estão agora amedrontados, escondidos, porque eles dizem: hoje já é o terceiro dia, e Jesus falou que ia ressuscitar no terceiro dia, e até agora nada. Mas de repente, Jesus aparece no meio deles, atravessa a parede e diz: paz seja convosco. Aleluia. Eles ficaram sem entender, mas no mesmo momento eles lembraram da promessa de Jesus: e eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Mas não devemos esquecer, irmãos, para isso acontecer, Jesus teve que passar pela via dolorosa do Calvário, por amor a mim e a você. Você tem importância para o reino de Deus. Você é importante para o reino de Deus. Não deixe ninguém dizer que você não tem importância para o reino de Deus, porque você tem, e quem te deu foi o próprio Jesus. Por isso que você está aqui hoje, para lembrar da morte e da ressurreição de Jesus ali na cruz do Calvário. Amém. Glória.